Como passar no ITA se você não tem grana? Esse título pode ser um tanto curioso, não fazer muito sentido, mas é o desafio que muita gente tem pelo Brasil afora, né, quando se pensa em tentar passar no ITA, né? Porque ITA é uma prova complicada, é uma prova longa que demanda escolas, livros, professores especializados no assunto. Então, se você quer passar no ITA e não tem grana, vem então comigo para ver o que eu tenho para falar para vocês. E é sobre o ponto de vista estratégico. Por quê? Porque aqui a ideia é ensinar vocês a montar uma estratégia que mais se adeque à sua necessidade. Okay? Travou essa merda. Como passar no ITA se você não tem grana? Esse título parece ser curioso, não fazer muito sentido, mas realmente o objetivo dessa apresentação é mostrar que isso é possível. E por que do ponto de vista estratégico? Sob o ponto de vista estratégico, justamente porque eu não vou dar detalhes sobre a técnica, mas ajudar vocês a montar uma estratégia de estudo, um plano de estudo que permita a você obter maior resultado de uma forma mais eficiente e com menos esforço, com menos gasto de energia e menos desperdício de tempo. Tá? Por que que é... Como passar no ITA se você não tem grana, sob o ponto de vista estratégico? Bom, esse título parece ser curioso, parece ser até não fazer sentido, né? Porque quando se fala de ITA, geralmente se pensa em cursinhos caros, livros caros, professores especializados, e tudo isso não é barato. Porém, sabemos que a realidade nacional de educação é que o nosso sistema educacional é muito fraco. Ele é deficiente, ele não cumpre com os objetivos. E sabemos também que a maior parte das pessoas, dos jovens em período de vestibular, usam o sistema público de educação. Ou seja, eles, por não ter dinheiro para pagar boas escolas, têm que aceitar estudar em escolas públicas, né? Em cidades que não têm bons colégios, não têm acesso a materiais de primeira linha. Então, como você passar no ITA sem grana, se você não tem grana, é sim possível, não é fácil, porém não é algo de outro mundo, porque eu passei e também você tem a chance de passar em muitos outros casos que tem aí na história do Instituto. Tá? Bom, meu nome é Miguel Ângelo de Sampaio, eu sou engenheiro eletrônico formado no ITA na turma de 2006. Só para iniciar, né, essa apresentação, eu me formei, né, depois de muito esforço e ter passado no vestibular sem usar o cursinho, sem frequentar uma escola especializada no ITA. E qual foi a minha trajetória? Eu morava em Santarém do Pará, né, uma cidade do interior, né, da região amazônica, né, cidade de uns 300 mil habitantes, né, com belas praias, um lugar que eu gosto bastante. Porém, o meu período de estudos foi em 2000, por volta de 2000. Eu passei no ITA na prova de 2002, né? E com isso, eu tive que estudar, né, sozinho, em casa, utilizando alguns meios, né? Porque meus pais não tinham condições de me sustentar em Belém ou em Manaus, caso eu quisesse estudar engenharia. Como eu vi que o ITA tinha muitas vantagens, como a educação era gratuita, a alimentação também gratuita, o alojamento era de baixo custo, isso tudo me atraiu. Mas eu não tinha noção do que era o ITA, né? Foi muito inocente. Porém, né, para a realidade da cidade, dos colégios que tinham lá, que se preparavam para as universidades federais, isso dizer que ia prestar o ITA, era como se fosse dizer assim, eu vou agora participar das Olimpíadas, né? Vou participar da Copa do Mundo. É uma realidade muito distante, né?
E tanto causou um pouco de espanto nas pessoas, apesar de já ter algumas pessoas que já foram provadas no ITA antes lá, mas era muito pouco divulgado. Só se sabia que tinha, mas o senso comum das pessoas era que isso é um sonho muito improvável de se acontecer. Ok? Então qual que é a motivação desse material que eu estou bolando aqui, né? Bom, a motivação é a seguinte. Primeiro, ajudar a desenvolver uma estratégia de estudos, tá? A ideia é passar um pouco da minha experiência, do que eu vi, que eu vivenciei no período de preparação e também do que eu tenho acompanhado de vestibulandos, do qual dou apoio. Eu tenho um canal de videoaulas no YouTube, Estudo Emanuel, e tem um site também com videoaulas chamado Projeto Ita, Projeto Ita para Todos. E a partir daí eu tive interação com muitos alunos, né, que estão pretendendo estudar, e muitos deles já até passaram, né? Não foi só por minha ajuda, porque eu só fiz alguma parte, mas alguns já vieram me agradecer pelo apoio que eu dei. Enfim, nesse não é o ponto. Então, o que eu quero dizer? É que eu tenho conversado com muita gente todo esse tempo, desde que eu me formei, acompanhado os fóruns, e eu vejo que muita gente cria planejamentos de estudo que às vezes que talvez não seja o mais adequado. A ideia é dar insights, ou seja, um ponto de partida para você que está se preparando sozinho em casa, um grupo de amigos, possa montar algo que seja otimizado para a sua realidade, né? Assim, o que acontece? Você evita o desperdício de energia e de tempo, né? Ou seja, você vai otimizar os seus estudos, né? E o outro objetivo é auxiliar os alunos que não podem pagar cursinhos ou bons colégios, né, específicos. Esses dois casos, o pessoal que não tem dinheiro para pagar e quem mora em cidades em que você não tem esse acesso, né, a esse tipo de escola, né. Então o objetivo é isso, você ajudar, né, os jovens que estão almejando entrar no ITA uma forma de estruturar a sua preparação sem a orientação, né, sem a orientação de uma escola ou um cursinho específico. Então, para quem se destina nesse vídeo? Como eu já falei, alunos sem orientação, né, específica para a prova, alunos que não podem pagar o cursinho e alunos que moram em cidades que não possuem cursinhos ou colégios que preparem para o ITA. Se você está me assistindo e você não se enquadra nisso, pode assistir, porém entenda que não vai fazer muito sentido para você que tem professores, que está numa escola regular para isso, né? Mas você pode assistir na boa, tirar suas conclusões, algumas dicas podem ser úteis, tá? Isso aqui é aberto para todo mundo, tá? O que você não vai ver nesse vídeo? Aqueles tipo, passe no ITA o seu dinheiro de volta. Primeiro que o objetivo aqui não é ganhar dinheiro, senão não estava nem disponibilizando de graça isso, né? Você não vai ver propaganda de livro ou escola, não pergunte livros, porque o que eu usei de livros são coisas antigas, de 2002, né? 2001, já tem 15 anos. Surgiram muitos livros, muitos materiais, então eu não tenho muita opinião sobre os livros que tem hoje. Se for para livros antigos, né, que ainda estão aí, né, por aí rolando, até pode ser. Mas eu não vou fazer propaganda de livro não, porque ou indicar livros, né, ou escolas, tá? E você não vai ver também um método infalível, não é um método perfeito, tá? Então, eu acho que a gente tem que, quando a gente está com uma situação complicada, como é a falta de grana, a gente tem que ser muito realista da nossa situação, para a gente não cair em ilusões, né? Nem ser iludido por outros, tá? Portanto, vamos nessa. Se você está nesse barco e quer passar no ITA e está meio ferrado, vem comigo que posso te dar algumas dicas aqui nos próximos slides, tá? Então, aí tem a pergunta, por que não há métodos revolucionários? Porque simplesmente eles não existem, eles não funcionam, né? Por que eles não funcionam? Por que eles não... Alguém pode vender um método que vai para qualquer um que estudar lá vai dar certo? Porque
a preparação para o ITA ela é complexa, ela é longa, né? E existe algo fundamental nesse processo, algo que você tem que levar em consideração ao nível extremo. Por quê? Porque sem isso não há prova e também não há vestibulando, né? Tem uma coisa chamada ser humano, né? Ou seja, quem vai fazer a prova, quem vai estar se preparando é um ser humano, é uma pessoa, né? É alguém complexo, né? Que está ali querendo ser aprovado em um concurso muito difícil, muito concorrido, né? E daí? E daí que é o seguinte, cada ser humano aprende de forma diferente, tem um limite físico e mental, sofre efeitos emocionais e vive contextos sociais e familiares diferentes. Isso tem que se levar em consideração. Por quê? Porque não é só apenas estudar e resolver equações. A pessoa que está lá encarando aqueles estudos, ela precisa entender que todos esses 4 aspectos afetam de maneira intensa, né, o desempenho dela, tanto na preparação quanto no dia da prova. Então, o que que eu digo para você? Que ao montar uma estratégia, você tem que considerar o ser humano, ou seja, você, a forma que você mais se adapta no aprendizado, o jeito que você absorve e fixa melhor seus conhecimentos. Não é qualquer jeito que você faz que vai funcionar contigo, tá? Então pense bem, inclua primeiramente você como uma pessoa com todas essas condições, né? Como a principal variável dessa equação, ok? Então veja, o sucesso na prova vai depender do ser humano que fará a prova. Ou seja, não é das apostilas, não é dos livros, não é dos professores, mas da pessoa, do sujeito que vai estar lá. Por isso é fundamental você levar isso em consideração. Portanto, tem 2 aspectos que você tem que incluir na sua estratégia. Primeiro, isso aqui é uma frase de um filósofo grego, Sócrates. Conhece-te a ti mesmo e torna-se consciente de tua ignorância e será sábio. A primeira coisa que você tem que ver é que você tem que conhecer você. Como você encara a prova, como você reage a uma rotina de estudos, como você vê toda essa rotina, como você aprende. Porque, como eu falei, existem diversas maneiras de se aprender, mas nem todo mundo segue a mesma maneira, né? Tem gente que aprende melhor de um jeito do que outros. Tem gente que precisa de mais atenção em um ponto do que outros. Então você tem que saber o que é bom para si. E aí você vai conseguir começar a montar uma estratégia de estudos que vai atender melhor a sua necessidade. Tá? Então, se você entender, se você compreender você mesmo, você vai identificar o que te ajuda e o que te atrapalha. E isso faz uma grande diferença, porque você vai entender o que te ajuda, então você vai focar nessas coisas, e o que te atrapalha, você vai tentar se afastar delas. E muita gente não percebe isso. Talvez você pense, por que eu não passei? Por que eu acho que não vou passar? Quem está me assistindo agora, quem está me ouvindo, né, são 2 tipos de pessoas básicas. Aqueles que já fizeram a prova do ITA e aquelas que não fizeram a prova do ITA. Ou seja, quem já fez a prova do ITA ou é treineiro ou já está fazendo para valer, já se formou no colégio. E quem não fez ainda não entendeu como é que é o ambiente, a pressão e todas essas questões que acontecem lá. E aí, todos esses 2 tipos de pessoas têm uma coisa em comum. Elas se prepararam ou estão se preparando para fazer a prova de novo. Quem já fez, né? E aí ela pode se perguntar, né? Por que eu não estou rendendo? Por que eu não estou conseguindo fazer as questões? Por que parece que eu não aprendo? A outra pessoa que já fez a prova pode perguntar assim, por que eu não passei? O que eu errei? Né? Por que não dá certo? Será que não é para mim? Às vezes, você tem condições de passar, porém você não sabe ainda como ativar o modo de sucesso. E para isso você tem que fazer algumas perguntas para começar a entender o seu processo interior, né? A segunda coisa que você tem que levar em consideração são as condições de contorno. Mas o que cabe a essa condição de contorno?
Quando você estuda, né, física, engenharia, essas coisas todas em ciências, você tem um sistema. E esse sistema que ele pode evoluir no tempo, ele opera, né? Então ele pode estar. Então existem uma série de condições que vão afetar esse desempenho. Por exemplo, as condições iniciais, né? As condições do ambiente. Tudo isso afeta a um sistema. Então por isso que eu chamo de condições de contorno. Quando você vai começar a evoluir na sua preparação, você tem que ver como é que está a sua vida hoje, né? E como é que você acha que vai estar a sua vida durante esse ano, né? É que nem por exemplo, um foguete. Foguete, o cara tem a condição de contorno, né? Tem que estar para ter um lançamento de um foguete tem que estar condições meteorológicas boas, são condições de contorno. Tem que estar com todos os testes preparados, ele tem que ter sido aprovado nos testes e tal. É uma condição de contorno. A temperatura ambiente tem que estar em determinada faixa, as condições de vento tem que estar em determinadas faixas, porque isso pode afetar o lançamento do foguete, né? Então, tal qual como uma preparação, você tem que entender quais são as condições do qual você está iniciando o seu estudo, né? E quais são o que afeta a sua vida. Geralmente, para quem tem poucas condições financeiras, né, a vida é um pouco mais complicada. Tem que ter uma rotina um pouco mais pesada, diferente de quem pode, e aí pode ficar estudando direto, sem muitas preocupações. Mas já quem não tem grana, tem essas dificuldades, né? Precisa dar um gás aí para poder. E às vezes se afeta por causa disso. Tá? Então o que acontece? Se você conhece seus pontos fortes e fracos, se você entende onde tem que melhorar, se você sabe onde e como você está, então você poderá se planejar de forma mais eficiente para a batalha. Você poderá se preparar de forma mais adequada para o seu objetivo. Entendeu? Você tem que ver algo que seja mais específico para a sua vida, para a sua preparação, para o seu planejamento. Então, por isso que eu insisto que você tem que incluir o fator humano. Não é só pegar um monte de lista de exercícios e sair fazendo. Às vezes, só fazer lista de exercício não é suficiente. Às vezes, aquilo lá vai te deixar pirado, né? Mas então, como é que você faz isso? Fazendo algumas perguntas para si mesmo e tentando responder. Primeiro, algumas delas. Tem muitas mais, mas para não estender o vídeo, eu coloquei as principais, né? Primeira pergunta que eu fazer: eu quero realmente o ITA? É isso que você quer realmente? É isso que você precisa? É seu sonho, né? Eu estou disposto a me dedicar profundamente para esse objetivo, porque é um objetivo grandioso, porém requer muito tempo e muito trabalho, muita dedicação, muita disciplina, né? Então essa é uma pergunta que você tem que fazer. Ainda estou no colégio, eu já me formei no ensino médio. Por que você tem que fazer a pergunta? Porque é a condição que você está hoje. Se você está no colégio, você provavelmente tem outras matérias para estudar. Você tem pelo menos 4 horas do seu dia você vai estar lá, né? Eu já me formei no ensino médio, então você pode estar com o tempo mais livre ou você tem que estar trabalhando, né? Isso vai fazer uma diferença, né, de como você vai gerenciar o seu tempo. E o gerenciamento de tempo é importantíssimo nessa preparação, ou seja, você vai ter um período para se preparar e você tem que usar isso de forma mais sábia possível, né? Outro exemplo: quantas tentativas para o ITA eu tenho? Quanto menos tentativas você tem, mais você fica com aquela faca no pescoço e mais você fica, podemos dizer assim, nervoso, um pouco ansioso. Isso começa a afetar você. Então, se você tem uma última tentativa, você vai como se estivesse jogando a final de um torneio mundial, de alguma coisa, né? É aquela tentativa e pronto. Se você tem mais tentativas, a condição é mais suave. Você pode pensar que você pode tentar outro ano, mais 2 anos, depende de quanto você tiver de saco para aguentar isso aí, né? E qual é o desejo de estudar lá, né? Eu já fiz a prova antes. Se fiz, o que deu errado? Essa é a pergunta que eu tinha falado naquele momento. É importante saber isso, porque quando você já fez a prova, você já tem mais, que a gente chama inputs, mais informações para lidar, para você entender o que você errou, né? E te ajuda num melhor aprendizado, né? Numa melhor preparação. Outro ponto importantíssimo: eu tenho uma boa base nos estudos. Isso faz diferença,
Porque às vezes a gente acha que tem uma boa base, mas a nossa base é deficiente. E a gente vai achando que está por cima da carne seca e vem e começa a se estrepar, começa a se decepcionar e isso aí vira uma bola de neve, né? Que matérias que eu tenho dificuldade? Você saber o que você, a sua deficiência é importante, porque você tem que trabalhar a sua deficiência, você tem que dar uma atenção a mais para você poder sair dessa situação de atraso nessa matéria, por exemplo, e ir para uma condição de luta, de que você possa entrar na prova e dizer assim, eu vou acertar esse negócio, porque eu sei. Quando você tem deficiência, você vai entrar de uma forma incerta, de uma forma vaga, né? Então você pode sentir o efeito disso na hora da prova. Então você tem que entender qual que é as suas dificuldades. Aí a gente começa a entrar em outro ponto muito pessoal que faz uma diferença muito grande. Como eu me saio em situações de pressão? Eu me desespero e me mantenho calmo. Isso aí eu acho que pega muita gente. Eu já vi muita gente boa, muita gente inteligente não passar porque às vezes não conseguiu render o melhor possível, porque sentiu a pressão. Sentiu a pressão na hora da prova, sentiu a pressão da expectativa familiar, sentiu a pressão dos colegas, sentiu a pressão de ter uma tentativa só, ou de, pô, não conseguir ver a matéria toda, eu acho que não vou saber tudo. É muito normal chegar na hora da prova e ter aquele branco, você não sabe resolver nada. Então, se você não manter a sua calma, você vai entrar numa espiral de desespero que aí você não... Quando você começar a render, a prova já acabou, né? Então você tem que começar a trabalhar o seu psicológico para isso, o seu emocional. Outro ponto que aparece muito durante a preparação. Eu me desestimulo fácil ou me mantenho firme? É muito comum você começar a questionar a si mesmo se realmente é isso que você quer, se isso é o que você quer, se você tem condições de passar. Então é um ponto que você tem que trabalhar. O desestímulo, né, a fraqueza, ela acontece mesmo. Se você estiver sozinho nessa, você vai sentir o baque. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que entender que você precisa manter o máximo que puder a empolgação, a motivação. É difícil, é foda, mas não tem jeito. Como eu prefiro estudar sozinho ou em grupo? O jeito que você estuda faz uma diferença enorme. Por exemplo, sozinho, qual que é a vantagem? Você pode se focar melhor, você pode se concentrar melhor, vai tudo no seu ritmo. Porém, às vezes você perde com os debates, você perde com alguém que tem um outro ponto de vista que ajuda bastante, né? Já estudar em grupo tem essa vantagem, né? Porém, às vezes você não consegue se concentrar com alguém no teu ouvido falando, lá, o grupo lá falando. E tem gente que às vezes viaja na maionese, o grupo começa devagar, vai falar um monte de bobagem que no final você perde tempo. Então tem que ver como é que você se adapta. Você prefere fazer mais exercícios da teoria, você prefere copiar tudo no seu caderno, você prefere dar uma lida simples e tal, você prefere desenhar tudo, você prefere ler vários livros ou estudar pouco ou estudar muito, né? Como você absorve. Então isso é importante saber. Outra coisa, consigo terminar uma matéria sem começar outra? Isso é um ponto que pega, né? Porque se você não consegue manter uma linha de raciocínio, você começa a tirar para tudo que é lado, não começa uma coisa e não termina, vai chegar um tempo que você não vai terminar nada, você vai saber pouco de muito. Porém, a prova cobra muito de tudo, né? Então não é o melhor jeito, você tem que saber seguir uma rotina disciplinada que tenha começo, meio e fim. Isso é uma estratégia. Não existe isso de começar e fazer isso para cá, isso para lá, tá? Portanto, saiba, se você é uma pessoa que tem foco, você divaga bastante, né? E aí vem o ponto de me distrair com facilidade. Tem gente que, pô, não pode estar perto de um PC que já... Espera aí que eu vou tirar uma dúvida aqui. Aí entra no UOL, entra no YouTube, entra no Facebook, aí vai fuçar no WhatsApp e começa a perder tempo, né? Você tem que ser alguém, tem que ter uma rotina disciplinada. Fico cansado fácil ou preciso, né? Preciso dormir quantas horas por noite para descansar? Isso é um ponto, como eu falei, você tem que incluir o fator humano na sua estratégia.
você vai cansar uma hora, não tem jeito. Não vai me dizer que você, nossa, eu sou fodão e vou virar altas noites aí, que não vai aguentar. Você pode conseguir por umas semanas, e o que acontece? Às vezes você está se enganando, porque você está aprendendo bosta nenhuma. Tá só lá rolando, né? Eu me alimento corretamente? Parece não fazer sentido, né? Mas se alimentar corretamente evita que você fique doente. Imagina que você começa a rotina de dormir pouco e se alimentar mal. Aí chega o inverno, pega uma chuva, fica resfriado, né? Fica lá todo lascado. E aí fica uma semana sem poder encostar no livro. Olha só o tempo que você perdeu, né? E outra coisa, você não pode se arrebentar. Você tem que cuidar da sua saúde, né? Quem não arruma tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença, né? Eu tenho necessidade de convívio social? Tem gente que precisa falar com pessoas, tem gente que já não gosta, né? Tem gente que precisa trocar uma ideia, né? Tem gente que, porra, cara, me manda lá pra Marte que eu vou estar de boa. Então você tem que ver qual que é a sua necessidade. Tem gente que é apegada à família, tem gente que não consegue ficar longe da família, né? E tem vários pontos. Você tem que ver em que nível essa questão do convívio social afeta ou não o seu estudo, né? Veja quais são veja que isso aí são todas perguntas de cunho pessoal, né? Então, porque a gente está tentando entender o ser humano que está estudando, né? E essas respostas vão te dizer como funciona. Você pode até ver outras perguntas quando você fazer a sua análise interior, né? E começar a entender a si próprio. E aí você vai ver que tem dois aspectos aí que fazem muito efeito né, na preparação, que são duas palavras, a necessidade e os limites, tá? O que são necessidades? É que elas devem ser providas. Se você precisa de algo para você render, então você tem que arrumar isso para você, né? Quais são necessidades? Preciso de silêncio, preciso de putz, preciso discutir com as pessoas, preciso de bons livros, preciso de alguém para tirar dúvida, preciso disso, preciso daquilo, né? Preciso, cara, preciso de um ar-condicionado, não consigo estudar, preciso ficar do lado da beira do rio para poder me concentrar. Então são necessidades. Existem vários tipos de necessidade em diversos tipos de categoria, tanto tipo de material, de tempo, de pessoais, né? Então tem muita coisa que você tem que observar e ver o que você precisa para isso. Precisa de uma mesa, num lugar em silêncio. Cara, vai analisando o que você precisa, o que você acha que é necessário. Tipo, você pode chegar à conclusão que eu preciso de um cursinho. Aí você vai ter que dar um jeito, cara. Aí já não tem o que fazer. Mas você tem que dizer qual é a sua necessidade. Não é outra pessoa que vai falar. Eu não sei. Eu sei as minhas, né? E outra coisa, limites. Limites são feitos para serem respeitados. Você tem os seus limites. Você tem que respeitar. Até o Super-Homem tinha um limite. Ele podia jogar pato de Kryptonita, que senão ele ficava todo zoado lá. Todo velho doente lá. Né? Então, ele sabia. Ele era o Super-Homem, mas ele, chegar perto dessa porra não. Né? Então, cara, respeite seus limites. Existem limites físicos, né, e mentais. Então, se você quiser testar seus limites, você pode se estrepar, né? Então, respeite a si mesmo, né? Não vá além do que você pode aguentar, entendeu? Então, como é que você tem que fazer? Você tem que fazer o seu planejamento para conseguir suprir suas necessidades e respeitar os seus limites. Isso é que vai colocar você no jogo. Isso que vai fazer você aprender, absorver as coisas, né? Então, e sobre as condições de contorno? Por que eu falo condições de contorno? Por quê? Porque você vive num mundo, em sociedade, com pessoas à sua volta. Você tem direitos e tem deveres. Você pode adquirir certas coisas ou você pode apenas desejar. Existe muita coisa à sua volta. É só você olhar. Você mora com pessoas, você convive com pessoas, você convive em um lugar e esse lugar tem características, é bom ou ruim,
As pessoas que vivem nesse lugar podem ser legais ou podem ser uns pé no saco, ou mesmo pessoas filha da puta, coisas nesse sentido. E tudo isso pode te afetar, né? Então essas são as condições de contorno. Por exemplo, pô, eu tenho que estudar no colégio para formar no ensino médio, mas o colégio, porra, fica a 100 quilômetros daqui. Tem que viajar, ir para rodoviária, não sei o que, não sei o que lá. Condições de contorno, isso tudo é questão social. E isso afeta você. Não vai dizer que não vai afetar, mas afeta. Então entenda isso, as suas condições de contorno. De lá você pode extrair muita coisa. Tá? Então, se você é um dos que se enquadra no público desse vídeo, provavelmente você estuda em escola pública, tem pouco acesso a professores focados no ITA, um orçamento familiar reduzido, talvez tenha que trabalhar, sofra pressões para se dedicar a cursos mais acessíveis, por exemplo, fica uma família dizendo, pô, por que você vai ficar fazendo isso? Talvez você vai gastar um ano, talvez você possa fazer tipo um curso, sei lá, tipo administração, ou porra, você pode estudar direito, né? Ao invés de ficar lá se ferrando horas e horas num livro de matemática. Então, tem muita coisa. Você pode estar com pessoas que te desestimulam, que foi o caso, no meu caso também, que, porra, tinha gente enchendo o saco lá, falando, porra, isso é besteira, como é que você vai sair aqui do exterior do Pará? Você não tem nem cursinho, não tem nem professor, nem livro de direito. Como é que você vai tentar competir com o pessoal de São Paulo, do Rio? Então, esse pessoal nunca fala, pô, cara, tenta, vai. Ele sempre fala, porra, você vai se ferrar, você vai perder seu tempo, sei lá. Às vezes elas falam só pra maldar, porque o que mais tem no mundo é filha da puta, né? Você pode não parecer relevante, mas pense, você não é uma máquina que simplesmente senta e absorve os conteúdos. Tá? Por muito tempo se vigorou o conceito de QI, né? Quociente de inteligência, onde se pretendia medir o quão inteligente era alguém usando teste de raciocínio lógico, visão espacial, outros aspectos. Geralmente era uma prova de muita escolha que a pessoa ia lá num dia fazia, pô, você é gênio, você é um retardado, né? Então era mais ou menos assim. Pô, mas e se o cara tivesse perdido o cachorro naquele dia? O cachorro Rex, que é o cachorro que cresceu com ele, que viveu grandes aventuras, que a família dele dizia, você é quase da família Rex. Ou então, né, o Marley, né, foi para a terra dos cachorros bondosos, né? Então o que acontece? Se o cara pode estar triste, ele vai, que se foda essa porra aqui de raciocínio lógico, eu não quero saber não, me deixa aqui, entendeu? Eu quero terminar logo. Então isso não media nada, né? Só que os psicólogos, né, sagazes, né, a rapaziada esperta, percebeu que esse fator psicológico, emocional, afetava o QI. Então eles começaram a levar em conta o quociente emocional, ou seja, o aspecto emocional afetando o desempenho intelectual do cidadão. Então, o que eu quero mostrar com isso é que hoje a ciência já admite que fatores psicológicos, fatores emocionais afetam o desempenho intelectual, cognitivo da pessoa. Então você é um ser humano e se enquadra nisso, não adianta. Então você pode sofrer um efeito disso, né? Você pode ser uma pessoa depressiva, né? Sair e querer se matar, ou pô, cara, eu nunca vou conseguir, ou seja, a pessoa para baixo. Ou você pode ser um cara puta alto astral, como diz por aí, né? Um cara, porra, super otimista, que vê tudo com o copo metade cheio, né? Mas existem pessoas de todos os tipos, né? Então, tudo isso afeta. Então você não é diferente. Preste atenção nesse aspecto. Então, provavelmente muita gente deixa de render bem na hora da prova porque não tem um preparo emocional. Ou seja, começa a bambear, a perna fica tremendo, começa, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me ajuda, né? E não rende na prova. Perde tempo, fica dando branco. Eu dei um branco sinistro na prova lá, né? Mas eu consegui me controlar. Uma prova longa, pressão implacável do tempo, 4 horas para fazer aquele monte de questão é pouco. São questões cabeludas que, porra, exigem pensar, então você tem que estar tinindo, né? Só que às vezes estar tinindo vai depender se você não está com uma pereba no pé e está coçando e sinistramente você não consegue dar conta de fazer a prova e coçar o pé, né? Então, de novo, é uma equação de várias variáveis, de muitas variáveis.
Agora é só um exemplo do que eu mencionei, um caso meu, né? Um testemunho aqui, né, para a nossa assembleia. Então, eu mandava relativamente bem no ensino médio, fazia as questões dos livros, achava que eu era bom, né? Em física, matemática e tal. Só que, porra, era para o nível de preparação para a Federal do Pará, que tem questões um pouco mais simples, não tão elaboradas quanto a do ITA, questões mais fáceis, né? E quando eu cheguei a fazer, comecei a estudar e comecei a pegar as questões para fazer nos livros, né? Geralmente nos livros de ensino médio tem lá ITA, FUVEST, essas coisas lá, daí a fazer do ITA eu errava. Eu falava, puta, mas acho que não é para mim não, é muito difícil isso. E acontece com muita gente isso. Aí a pessoa pega, vai fazer a prova, vai fazer as questões, começa a errar. Não é porque ela não tem condições de acertar um negócio desse, porque ela não prepara um embasamento ideal. Então você começa a entrar numa espiral decadente que vai levar a você desistir, às vezes, né? Isso não é bom. Então eu coloco para você a analogia de um navio, né? Esse naviozão aí, né? O navio só chega ao destino se souber onde que ele está e para onde que ele vai, para ele traçar a rota, e se tiver combustível para a viagem. Então você tem que ser tipo como se fosse um navio, você tem que saber onde você está, traçar a rota e arrumar energia para isso, né? E seguir em frente, né? Então a gente já falou como é que você pode se encontrar, ou seja, o primeiro ponto, você saber onde que você está hoje, como você é, né? E aí você, como o navio tem a origem e o destino definido. Você sabe onde você quer chegar. Você quer chegar no dia da prova e fazer uma boa prova que te faça ser classificado para estudar no outro ano, lá no ITA, né? Então você sabe onde você quer chegar. Só que aí tem um caminho para ser percorrido, é a viagem. E aí, para qualquer viagem, você precisa de energia para se deslocar. Isso que vai te impulsionar durante o percurso. Só que um bom capitão, quando vai viajar, ele se prepara tanto para o mar calmo e tranquilo quanto uma tempestade, maremoto e tudo mais. Você nunca tem que pensar que tudo vai ser um mar de rosas, que vai ser tudo tranquilo, porque não vai. Não existe nada fácil no mundo, né? E como diz o ditado, um mar tranquilo nunca formou um bom marinheiro. Então pense nisso. Então olha só o que acontece durante a viagem. Tretas sinistras de muito tamanho que vão querer virar o seu barco. Então a viagem é difícil, tenha consciência disso. Por isso que eu pergunto se é realmente o que você quer. Você quer enfrentar essas ondas? Se você diz que sim, então é isso. Então qual que é o combustível para tudo isso? Para você vencer as ondas e vencer as distâncias? É a sua motivação, é a sua força de vontade, é o seu desejo de vencer. É querer se realizar e querer dizer, eu posso. Yes, we can. É o que te mantém na corrida. É a força do teu sonho. É isso que te mantém vivo na competição. Portanto, olhe para dentro de si e veja se é isso que você quer. Se você responder isso honestamente e dizer sim, então você tem o combustível necessário para encarar esse mar bravio, né? E esse combustível vai te posicionar contra essas ondas que vai vencer o vento contrário e vai alimentar durante o cansaço, porque isso cansa, né? Eu estou falando isso não é para desestimular as pessoas, mas para ser realista, né? Você tem que estar preparado para uma guerra. Você não se prepara para uma guerra, né? Jogando palavra cruzada, né? Um dia perguntaram para um sábio lá, eu acho que não tem nada a ver, mas eu vou falar essa frase porque eu acho bacana, né? Um dia perguntaram, o discípulo perguntou para o mestre, mestre, se você é um cara da paz e tal, por que você fica defendendo que tem que se preparar para a guerra? Aí ele fala assim, é preferível que você seja um guerreiro no jardim do que um jardineiro numa guerra. Então se prepare. Para se preparar para essas coisas você tem que ralar. Então nada que é bom vem fácil. Daí novamente eu recorro a uma frase do Albert Einstein, né, que é um cara safo pra caramba, que era, né? Mas ele diz, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Acho que ele está falando do dicionário inglês, né? Bateu certo, porque o T, W... Bom, enfim, vou viajar na maionese aqui. Então, por isso pergunte se ITA é o que realmente você quer, se é realmente o que você precisa, né? Se você tem consciência disso,
você tem o combustível perfeito. Porém, você que me escuta aí, não adianta você ter uma excelente quantidade de combustível se você usa de forma errada. Você tem lá, porra, galões e galões de óleo diesel lá, e você, em vez de ir direto ao ponto, você resolve dar uma volta lá no Caribe para tomar um banho, ver aquelas praias lá e tudo mais. Não adianta nada, você vai desperdiçar. Então, você tem que usar a sua energia de forma inteligente. E existem alguns fatores que afetam, né, o uso dessa energia, que é, vamos pensar num navio. O que faz gastar sua energia? Motores pouco eficientes. Está errado aqui, né? Ondas e ventos fortes contra e desvios na sua rota. Então pensa que o navio. Se o seu motor é pouco eficiente, ele gasta muito. Ou seja, ele gasta muita energia para produzir pouco movimento. Além disso, tem as ondas e os ventos que vão fazer resistência à sua movimentação. E se você tomar uma rota diferente, você pode gastar esse combustível e chegar lá, não ter e parar no meio do caminho. Então vou falar desses 3 pontos aí. Motores pouco eficientes, né? Então o motor, por exemplo, você dá uma energia para ele e ele transforma aquilo em movimento, porém ele desperdiça. Quanto mais ele desperdiça, menos eficiente ele é. Então para uma viagem como essa, que você cansa, você tem limites, você tem que fazer com que os seus motores, ou seja, você mesmo, seja eficiente. Que essa energia que você tem, ela seja usada para te impulsionar, para você progredir no estudo das matérias, né? E aí existem as coisas que afetam essa eficiência. A maior delas são fatores internos, por isso que você faz aquelas perguntas antes, para saber como é que você pode maximizar o uso da energia, diminuir o gasto, né, o desperdício dessa energia. Então veja nos slides alguns tipos de exemplos, né? Método de estudo que não se adequa à sua forma de aprendizado, né? Às vezes você está estudando errado. Às vezes te falam assim, não, resolve 200 exercícios aí durante 2 dias que vai ser beleza. Porra, mas às vezes você não precisa de 200 exercícios, né? Às vezes 50. Ou seja, é só um exemplo. Negligenciar o embasamento de matérias, ou seja, você pega e diz assim, não, eu sou foda, não preciso me embasar não, porque eu vou detonar, né? Partir para livros e apostilas avançadas quando você precisa melhorar o entendimento básico. Porra, isso aí faz com que você perca tempo, você começa a tentar cair na parte mais difícil, então aquela energia que você vai começar a usar, você vai tentar resolver, tentar entender um negócio, e vai gastar aquele tempo, vai se cansar e né? Vai murchar. Estudar em grupo quando se rende mais estudando sozinho e vice-versa. Fazer exercícios antes de entender completamente a teoria, por exemplo. Às vezes você quer pular, quer botar a carroça na frente dos bois. Pode ser, depende de você. Tem que ver o que é melhor para você. Rotina cansativa de estudos, deixando você exausto. Ou seja, você está lá sonolento. Você tenta fazer o mesmo exercício simples 3 vezes, sendo que você precisa fazer uma vez só. Se alimentar mal, aí começa a ficar zoado, né? Dor de cabeça, aí, porra. E outra coisa, falta de umidade e prepotência. Às vezes o cara é um babaca, é chato pra caramba, ninguém quer saber de estar perto desse cara, ele se isola, entra numa depressão, né? Ou às vezes ele acha que sabe tudo e quando às vezes não sabe nada. Afinal, é mais fácil, é mais provável você não saber nada, porque ninguém sabe tudo. Então tudo isso aí faz você desperdiçar o seu combustível, principalmente o seu tempo. E gerenciamento de tempo é valiosíssimo na preparação e tanto na prova, né? E é uma coisa que não volta, você gastou o tempo, já era, tá? Então antes de começar a viagem, cheque os seus motores, ok? Aí o segundo ponto, vai chegar um momento na viagem que você vai encontrar as ondas, os ventos, e eles vão bater forte, né? E isso é uma aprovação que tem no processo, nessa aventura que é, né, se preparar. Então a gente pode, assim, eu definir alguns exemplos desses ventos contra, né, essas ondas de ventos contra. Não entendimento da matéria, isso, né, vem de motores pouco eficientes e aí eles resultam em força contrária, né? Cansaço, pressão familiar, né?
O pessoal fica lá te perturbando, te enchendo o saco. Nossa, mas você podia ser um médico. Nossa, mas você joga bem, você podia ser um jogador de futebol e jogar no Barcelona, em vez de gastar dinheiro com apostila, né? Pô, você podia, né, participar do Big Brother, né? Então tem um monte de tipo de coisa. Isolamento, o maluco lá, puta, começa com antissocial, se isola, fica lá, às vezes começa a ficar triste, né? Aí se afasta todo mundo e o pessoal começa a se tornar uma pessoa desagradável, as pessoas não vão querer, vai começar a ter reprovação social, e aí vai começar a virar um carnaval, né? Pessoas que desestimulam, como eu falei, sempre tem gente para te botar para baixo, é o que mais tem. As próprias dúvidas que surgem no caminho também vão fazer força contra, né? Se você deve continuar, vão sempre forçar a desistir. Dificuldades financeiras, pô, começa às vezes necessidade de trabalhar, né? Às vezes você não tem dinheiro para pagar uma internet, para ver uma videoaula do Miguel e tal, né? Você tem poucos recursos de estudo, né? Puta, você, pô, não tem uma caneta, não, sacanagem. Não, você não tem você não tem acesso a uma prova resolvida. Isso era mais no meu caso, quando eu estudava lá, porque eu saí do colégio em 99. Em 99, a internet ainda era muito pouca no Brasil. Muita coisa era discado, tinha que esperar meia-noite para entrar na internet para poder usar um pulso só, porque se você se usasse durante o dia, a sua conta de telefone vinha astronômica, e seu pai ia te matar, né? E, e aí tinha pouco material, não tem toda essa farra que tem hoje não, com videoaula, com N infinidade de livros, textos e apostilas disponíveis para download e tal. Não, rapaz, era difícil. Era do tempo que você tinha, o computador ficava amarelado e tinha que botar capa no teclado, né? Que o mouse era de bolinha, daí tinha que limpar a bolinha, não sei o que, era tempo do atraso, né? Hoje é chique, iPhone, iPad, sei lá o que, né? Daqui a pouco vão implantar um chip na coisa da galera e baixar os conteúdos lá, né? Uma rotina desgastante, né? O cara, pô, né, trabalha, estuda, ou mesmo planeja mal o tempo dele e prevê que ele só vai descansar meia hora durante o dia e depois faz tudo ferrado. Então, se você não estiver rendendo, né? Agora pensando de um pouco nesses pontos aí, se você não estiver rendendo, não está entendendo a matéria, você tem que parar, repensar, replanejar sua estratégia, tem que pensar, não toda hora, mas quando você vê que realmente é uma coisa sistemática, que não está fazendo efeito. Então replaneje sua estratégia. Você tem que entender que às vezes é necessário repensar essas coisas, né? Um bom general, ele sabe a hora de recuar e planejar novos passos. Você não tem que ser, você tem que ser humilde o suficiente para entender que você às vezes está no caminho errado, que você não sabe tudo, né? Que às vezes você precisa pedir ajuda das pessoas. Por isso que você não pode ser uma pessoa arrogante, prepotente. Tem que ser humilde. Não tem nenhum problema você pedir ajuda. Então vamos lá para a nova frase, né? Que é cheia de frases, né? A filosofia só. É melhor você perguntar e parecer um ignorante por algumas horas do que você não perguntar e ser um ignorante por resto da vida. Então, pergunte. Se você tem quem te responda, pergunte. Durante a minha carreira como engenheiro, eu sempre colava nos engenheiros mais velhos, sênior e tal, para aprender com eles, né? Porque eles têm experiência. E perguntava mesmo. Perguntava, pô, e aí? O item ensina bastante coisa, mas ele não ensina tudo. Tem coisa que você vai aprender apenas na quando você encarar a vida, o vidão, né? Tal, o trecho, como diz o meu pai, né? Então, é isso aí. Então, se você está cansado, sua rotina é desgastante, você tem que pensar numa forma de dar um refresco para o seu cérebro, para o seu corpo. Na Grécia Antiga tinha lá aquele mente sã e corpo são. Que sua mente tem que estar boa e o seu corpo também, tem que estar tranquilo, tem que estar favorável, tem que estar suave, né? Então isso acontece quando você estuda no colégio, perde muito tempo, é só um exemplo, né? O cara fica lá dormindo no ônibus tão cansado que tá. Mas tem gente que faz isso intencionalmente, que faz uma rotina de cacete, né? E aí isso eu chamo de kamikaze, né? O objetivo do kamikaze é se matar para vencer uma guerra, mas isso aí vale a pena? Essa é uma pergunta.
Aí tem uma foto de um kamikaze. Kamikaze eram os pilotos de caça japoneses da Segunda Guerra que eles eram suicidas, né? Eles iam lá para destruir um navio, mas eles detonavam a munição deles e depois se tacavam no navio e se matavam, né? E como é que você identifica se você é um kamikaze ou algum seu colega é um kamikaze? É aqueles que planejam rotinas de estudos extremamente cansativos, sem descanso para o corpo, estudando horas e horas e horas, virando noite, se alimentando mal, extrapolando o limite do cérebro. Para algumas poucas pessoas isso pode funcionar, né? Porque as pessoas são diferentes, mas no geral, né, eu entendo, posso dizer que, pô, isso cansa. Então, por exemplo, o maluco lá que, pô, ele reserva meia hora para dar um tempo, meia hora para comer, meia hora para evacuar, né, né, os seus rejeitos e, porra, e uma meia hora para tomar banho e escovar dentes, essas coisas todas, né? E aí, como é que ele vai fazer? Vai descansar, não vai durar muito tempo. Daqui a pouco esse cara aí tá estafado. Ou pirado, né? Aí você vê o cara entrando no cinema com a metralhadeira e mata todo mundo. Então lembre-se, conheça seus limites e não seja um kamikaze. O conhecimento se fixa melhor durante o sono, quando se desliga por um tempo. Assim as ideias se organizam melhor. O conhecimento se dá quando você cria sinapses nervosas, ou seja, seus neurônios eles fazem conexões. Então essas conexões elas precisam de um tempo para ser realizadas. Não adianta você ficar se matando lá e não dar um tempo para o cérebro, né? Você tem que assistir o filme do Tempos Modernos do Charlie Chaplin, né? O cara ficar fazendo lá um processo repetitivo por muito tempo, ele ficou doido, né? Então não se canse, para outro dia você está exausto sem condições de render, certo? Isso é isso é um aspecto importante. Por exemplo, quando eu fui fazer a prova do ITA, eu não passei de primeira não. Eu vi, no ano que eu passei, eu tinha entendido que nos anos anteriores eu tinha estudado até o último dia da prova. Aquilo me deixava cansado e aquilo me deixava nervoso, porque às vezes eu não conseguia estudar tudo. Aí eu ficava, porra, e agora? Eu não estudei isso, não estudei aquilo. Aí sempre surge aquele momento, porra, e aí? E se cai essa questão? Aí eu falei, ó, sabe uma coisa? Se dane, né? Foda-se. Bom, se você tem uma tentativa só, é mais difícil, mas se você tem mais, né? Mas, e o que eu fiz no ano que eu passei? Eu simplesmente, na semana da prova, como eu ia para Manaus, eu tinha meus primos lá, a gente ia no shopping, passeava, conhecia a cidade e tal, fazia isso, fazia aquilo. Coisas que eram atividades agradáveis, né? Relaxantes. Então, no dia da prova eu estava melhor. É diferente dos outros dias, das outras vezes. Eu passei na terceira tentativa. Você vê como eu tinha vontade mesmo de passar nesse negócio. Eu pegava um barco, ia de Santarém até o Manaus, no Rio Amazonas, 2 dias de barco, olhando a floresta amazônica e tendo que controlar a antena parabólica do navio para sintonizar a TV, né? Porque o barco se mexe, a antena se mexe. Então tinha umas rédeas tipo de cavalo para você poder sintonizar o jogo do Corinthians e Atlético Mineiro na final do Brasileirão. Corinthians e Cruzeiro também, né? Que graças a Deus foi campeão e tal, e a gente aí tá comandando futebol aí brasileiro, né? Então não se canse, né? Pra isso. Deixa de boa, relax, keep calm, entendeu? Então no dia vá na paz do Senhor, entendeu? Segura na mão de Deus e vai, como diz aquelas velhinhas que rezam na igreja, né? Além disso, não se isole, mantenha uma vida social que te permita relaxar de vez em quando, ver que o mundo não é só vestibular, take it easy. Tem um poeta britânico que escreveu uma vez: nenhum homem é uma ilha, mas um pedaço do continente. Então não seja uma ilha, conserve e faça amigos, mas amigos de verdade, amigos bons. Aqueles tranqueiros você capa fora, né? Então olha só, quando chegar o momento do que o mago bravio, que vai bater aquele desânimo, aquela puta, você vai estar desestimulado, vai faltar motivação, esses amigos podem te ajudar, te incentivar. Porra, cara, vai lá, porra, tá quase, tá quase. Então por isso mantenha seus bons amigos por perto. Ilhas não têm amigos, ilhas são solitárias. E aí quando você vencer, quando você passar, esses amigos vão sorrir pra você, vão te dar um abraço, vão dizer, porra, cara, bacana, você é foda. Eu vou raspar sua cabeça e tacar um bovo na sua cara. Entendeu? Então é assim que funciona, né? Aí você volta pra casa todo zoado porque estava comemorando a aprovação, né? Escrito isso na sua testa.
Bom, em geral, os pais e a família são os nossos melhores amigos, no geral, né? Porque tem gente que tem família que não entende, que não, sabe, por diversos motivos é contra, né? É, às vezes tem muitos tipos de conceitos, né? As famílias são diferentes, têm culturas diferentes, às vezes não apoiam. Graças a Deus que meus pais sempre me apoiaram, deram muito incentivo, né? Até se sacrificaram por isso. E eu agradeço muito a Deus por eles serem meus pais. E ter um foco na educação e acreditar no meu potencial, mas nem sempre todo mundo tem essa sorte, né? E aí, né? Eu, por exemplo, nesse tempo todo que eu acompanho o pessoal fazendo vestibular, eu conheci um rapaz que era rimo de família. O que é rimo de família? O cara que sustentava a família, porque o pai dele tinha morrido, não sei o quê. E a mãe lá dizia que ele tinha que trabalhar em vez de descansar, porque ele tinha que trabalhar e coisas assim. E, e, no, e no outro caso, a família não queria mesmo que a menina, né, tinha uma moça, filha de médicos, que eles não aceitavam que a menina estudasse no ITA, queriam que ela fosse uma médica. Daí eles encheu o saco, a menina não conseguia se concentrar. Bom, mas seja qual for a situação, o diálogo é a melhor saída. Se sua família não te apoia, tente buscar eles para o seu lado. Entenda as razões deles e suas preocupações, e assim fica mais fácil chegar a um ponto de convergência. Então você tem que conversar. Pô, olha, é o seguinte, tal, me ajuda aí e tal, né? No dia que eu tiver meu BMW, tiver cheio da grana, eu dou um apoio para vocês. Sei lá, bom, existem muitas razões, né? Muitas razões. Às vezes o pai quer que o filho vá jogar no Barcelona. Né? Aí você fala, pô, pai, imagina só um jogador do Barcelona com um diploma do ITA. Ah, foda pra caralho, né? Vai ganhar do que gata, né? Aí então, cara, tem que conversar, mocinha, você tem que conversar com seu pai, com sua mãe, coisas assim. Bom, se você tem família e amigos ao seu lado, excelente. Aí o que você faz? Você elimina as influências negativas, se afastando de algumas pessoas que desestimulam. Isso é muito fácil de identificar. Tem gente invejosa, com olho gordo e tal. Eles ficam só perturbando, enchendo o saco, dizendo que você não vai passar, que você precisa fazer outra coisa. Às vezes só querem perturbar mesmo, porque eles são infelizes e tal. Não querem ver a felicidade dos outros. Então quando eu estudava, tinha um cara que falava assim pra mim, velho, você tá perdendo seu tempo com isso aí, meu. Melhor você fazer outra coisa. É mais fácil você virar um alcoólatra aí do que passar no ITA. Daí quando eu passei, eu fui olhar a cara dele e dizer, ah, tá vendo aí, ó. Eu acho que o alcoólatra vai ser outro. Né? Mas enfim, morreu de cirrose. Se você tem dificuldades financeiras, né, faça disso um fator motivador. Bom, eu não vou dizer, não vou estar aqui para te ajudar, para te dar uma grana, né? Mas enfim, eu posso dizer que aí existem N diferentes situações, né? Vários níveis de necessidades financeiras. Mas no final, pense que o diploma do ITA abre muitas portas para bons empregos. Então tente organizar sua vida depois de formado com um bom emprego. Isso aí vai ser uma lembrança bacana. Porra, foi uma luta brava, mas eu consegui. Então, né? Tem um pontapé te empurra para frente. Tá? Já pode jogar telecena também. Se ganhar, aí você me ajuda também, né? Tá. Desvio na sua rota te faz gastar energia. Caso vá para longe, peraí, opa. Desvio na sua rota te faz gastar energia. Caso vá para longe, o melhor caminho para você. É o que eu falei. Se você se desviar muito, gastar energia em outra coisa, aí vai ser foda. Vai ser difícil. Então tem alguns exemplos, né? O que eu vejo em geral aí, pessoal estudando cálculo. Beleza, se você é um cara que está com a matéria em dia, tem tempo e tal, estude. O conhecimento é sempre bom. Mas eu não, se você não está nesse caso, não, cara, não gasta tempo com isso, porque vai te ajudar muito pouco e vai te gastar tempo, né? Acho que na prova do IME tem cálculo, um pouco de cálculo, escola naval, mas a gente está falando do ITA. Olimpíadas. Olimpíadas, principalmente de matemática, eu acho que viaja um pouco na maionese, assim, não é, né, não se adequa. As de física às vezes são, né, tem teoria e tudo mais, eu acho que até válida, de química também, mas de matemática, cara, tem coisa lá que não cai na prova do ITA. Então a melhor coisa é você se manter fiel ao formato do concurso. Então, se você tem tempo para estudar essas coisas, tudo, beleza. Mas o que você quer? Você quer passar ou quer mostrar que é safo? Os dois
faz se você tem condições, mas se você não, cara, melhor coisa é se concentrar no concurso. Excesso de internet. Porra, tem gente que não sai da internet, aí fica no YouTube, fica no WhatsApp, fica no Instagram, fica no Twitter, fica no Xvideos, né? Fica assistindo TV Câmara, né? De GNT, fica assistindo, sei lá, Luciano Gimenez. Tem gente que fica perdendo muito tempo com essas coisas. As redes sociais elas ajudam em grupos de estudo, mas você tem que saber dosar essas coisas. E rápido você perde muito tempo nisso aí, né? Então você tem que saber socializar e saber como dividir esse tempo e como usar isso. Essa é a sabedoria. A grande sabedoria está em usar corretamente o tempo. E o tempo, amigo, é caro demais. Caro pra caramba. E tempo é dinheiro. E dinheiro não traz felicidade. Se não traz felicidade, me dá o seu dinheiro e seja feliz. Então aqui eu vou falar algumas dicas para o seu planejamento, né? Essas dicas aqui vem da minha experiência, estudando sozinho e tal, mas aí foi foda de aprender, mas estou passando aí de mão beijada para vocês. Vocês podem utilizá-las na elaboração da sua estratégia, né? São dicas que podem ser úteis, tá? São 10 dicas. A dica 1, entenda o concurso do ITA, conheça a prova, porque ela é o seu aniversário. Então o que você faz? Você pega, baixa as provas lá desde 1960, por exemplo, nem lembro quanto que tem disponível, e vai olhando como é que é as provas, que tipo de questões que caem, como é que eles estruturam isso. Lembre-se que as provas de 1960 a 2015, elas mudam porque os formuladores da prova mudaram. Alguns se aposentaram, né, novos surgiram. Mas entenda mais ou menos como é que é o estilão da prova, né? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, em 1960 se cobrava desenho técnico, hoje não se cobra. Hoje se cobra física moderna. No século XX, né, as provas até o ano 2000 não tinha isso. A prova de física, de química, né, sempre tem bastante questão de físico-química, eletroquímica, equilíbrio sempre cai. Já às vezes não foca muito em química orgânica, né? Às vezes do IME já é um pouco melhor. Então, tem ano que a física está mais para mecânica, outro mais para elétrica, depende da galera que está da banca lá, né? Então vai entendendo, e as questões elas meio que se repetem, né? Tem questões que você vai ver várias vezes o mesmo tipo de questão mudando um pouquinho. Então aprenda essas questões. Então o que você faz? Pega esse montaréu de prova e vai pegando as que são mais comuns. Aí diz, essas questões desse tipo aqui você tem que saber fazer, que é tipo feijão com arroz. Por exemplo, tem um campo elétrico, tem um elétron que ele joga com um ângulo lá e faz uma parábola. Sempre tem essa porra aí. É só procurar que tu vai achar umas 4 vezes aí em toda essa história aí, né? Coisas assim. Então tem uma bolinha em cima de um hemisfério, aí a bolinha desce, ela se solta do hemisfério em um certo ponto. Qual que é o ângulo que isso aconteceu, né? De matemática, sempre tem um triângulo muito louco, né? Então, cara, aquelas questões de função. Uma função muito louca é bijetora, subjetora, não sei o que, par e ímpar, periódica, não sei o que. Essas análisezinhas aí. Então, dá uma olhada que tu vai ver que se repete o negócio. Então, é importante você conhecer o concurso. A prova de inglês e de português já foi um pouco mais gramatical. Quando eu estudava, eu peguei provas que eram bastante gramatiqueiras. Por exemplo, tinha uma pegadinha numa questão de múltipla escolha, se voz era fizeste ou fizestes. Eu falei, porra, claro que eu errei, não tinha prestado atenção nisso. Hoje isso é mais interpretativo, porque é mais importante o cara saber ler, não ser um analfabeto funcional. Sobre a redação, uma boa forma de ganhar ponto, né? É mais simples, para mim você tem que escrever, tem que ler bastante. Matemática, sempre cai geometrias, né? Plano, espacial e analítica. Então esteja sempre preparado com as geometrias. E veja que uma questão pode englobar mais de um assunto. Então não estude as matérias de forma isolada. Sempre tentando misturar as coisas, fazer paralelos e tudo mais. E outra coisa, não subestime a prova, tá? Porque ela pode vir rasgando na hora que você fizer. Aí já era, né? Lá o sistema é bruto. Filho chora e a mãe não vê. Mas vê mesmo, não pode entrar. A batalha é entre você e a prova na dica 2. Né? Pode até parecer que você tem 1 milhão de concorrentes fodas, mas na verdade a batalha é contigo. Quando eu fiz a prova a primeira vez, eu recebi umas fitas de uns cursinhos.
fosse lá mostrando os alunos lá nos alojamentos, todo lá com a estrutura, o professor resolvendo altas equações com somatório bizarras. Eu falei, caramba, meu Deus do céu, tô fudido, não vou conseguir passar, porque olha só meus concorrentes. Só que, porra, do que eu ia fazer? Então eu comecei a ignorar isso e dizer assim, cara, na hora da prova eles também não vão estar fudidos, a prova é foda, ninguém fecha aquela prova. Então vou adquirir o máximo de conhecimento que eu puder para eu lutar com a minha prova, né? Então eu concentrei na minha luta particular, então faça isso também você, né? Não subestime a teoria. Os exercícios e questões só existem porque tem uma teoria que gerou isso por trás, né? Se você entende a teoria, você entenderá as questões, então entenda mesmo. Se você só quiser fazer exercício, será um aprendizado pobre e que não te dará flexibilidade em situações inesperadas da prova. Às vezes foge do macete e aí você não sabe fazer, porque você não entende a teoria, né? Então, estude bem a teoria. Avalie seu embasamento. As questões do ITA geralmente são mais elaboradas que da maioria dos vestibulares. Elas requerem vivência das matérias, além do básico, né? Tipo de uma federal, por exemplo, né? Então avalie o seu embasamento com questões de federal. Geralmente eu usava da FUVEST, da PUC, da Mackenzie, antigamente tinham questões boas, básicas, né? E eu fazia os livros básicos, né, de ensino médio. Se eu tivesse um bom índice ali, eu dizia, pô, tá bom, tá bom. Pelo menos eu sei a base, né? Tem que ter uma boa base algébrica, você tem que saber resolver bem, tem que manjar da álgebra, né? Uma dica que eu dou é saber desenhar as questões. Desenhar ajuda muito a entender. Às vezes te poupa tempo. Então, se você consegue desenhar, você consegue extrair, porra, uma sacada lá que, porra, você nem ia ver só lendo, né? Então, quem está na escola pública geralmente é meio deficiente no embasamento. Então, tente, né, compensar isso antes de mergulhar no ITA. Faça exercícios de nível progressivo. Comece pelos mais fáceis e vai avançando aos mais complexos. Não vai sair matando a questão do ITA fodida. Porque senão, cara, você vai se desestimular, né? Ó, o que me ajudou a passar foi fazer as provas dos anos anteriores. Assim, eu peguei a filosofia da prova, ou seja, conhecia o estilão do negócio. Porém, eu só comecei a fazer a prova depois que eu me senti seguro o suficiente, né? Que eu não tinha dúvidas, né? Então, cara, tem que estudar e tem que dar um passo de cada vez. Não adianta tentar abraçar o mundo, entendeu? Porque seu braço é curto, tá? E o mundo é grande. Ó, depois que estiver afiado na teoria, faça uma quantidade de exercícios diferentes que puder. Cada exercício traz uma ideia, uma sacada que pode ser útil. Quanto mais diversificado, melhor. É como se você estivesse colocando ferramentas na sua caixa de ferramentas para ir para a prova, suas armas, né, para o combate. Então eu fazia isso, porque aí eu pegava as ideias e cada vez que eu fazia um exercício diferente, né, e abria a minha cabeça assim, porra, cara, é assim. E aí começava as coisas a fazer sentido, né? Então, uma dica que eu dou, procure fazer exercícios diferentes mesmo, né, de filosofia. Não adianta fazer muito da mesma coisa. Não vai agregar muito não, tá? Aí outra coisa que, porra, eu fiz bastante, que eu acho que me ajudou muito, treinar velocidade. É o seguinte, pô, eu não lembro quanto aqui, não sei quanto que é hoje a prova. Aqui no meu tempo acho que era 30 ou 40 questões. Não era 30. 30? É, 30. 20 objetivos e 10 discursivos. Eu falo, porra, vou ter que fazer tudo isso. Tem 4 horas de prova. 4 horas são 4 vezes 60 minutos, dá 240 minutos. 240 minutos em, porra, 30 questões, dá 8 minutos por questão. Só que, claro, né, as objetivos são mais fáceis. Então, tipo, pô, eu vou fazer... Aí eu estipulava, acho que 5 minutos para objetiva e o resto eu dividia nas dissertativas. Só que eu diminuía desses 240 uns 5 minutos de branco. Eu vou ficar 5 minutos sem boiando aqui até eu me concentrar. Então já é considerar 235 minutos. Mais o tempo de preencher o cartão resposta. E coisa importante, no ano que eu passei, eu preenchi o cartão errado. Só que eu percebi na prova de física que eu tinha pulado uma questão. E aí, como eles davam mais um cartão, eu consegui perceber isso. Não tinha passado, tinha trocado tudo. Então,
pense nisso também na hora de fazer o cartão resposta, de ter um tempo com calma, né, para você ir preenchendo e tal, tudo mais, né? Então o que eu fazia? Eu pegava e dizia, cara, essas questões mais simples eu tenho que fazer em 5 minutos. Então eu sempre tentava baixar meu tempo. E aí eu precisava fazer bastante exercício. Depois que eu estudava bem uma teoria, sabia? Eu lia de mais de uma fonte, eu partia para os exercícios. Fazia muitos exercícios diferentes, de livros diferentes, de provas diferentes, de vestibulares diferentes, né? Pesquisava livros de ensino superior, tipo Halliday, né? Coisas assim que tem coisas que são parecidas com a prova e procurava lá com figuras bizarras e tentava fazer o máximo, né? Tentava entender, não só fazer por fazer, mas tentava entender o que é que eu estava fazendo naquele exercício. Você não pode tentar se enganar. Tente entender plenamente a coisa. Aí, quando você estiver afiado no assunto, nesse tempo calculado, tente sempre baixar esse tempo. Quanto mais rápido você fizer, melhor, né? Porque você consegue fazer a prova em menos tempo. E se você se enrolar muito em uma, você vai ter sobra, né? Então, uma gordurinha. Aí outro ponto, diversifique suas fontes de teoria. Estude por mais de um livro se puder. Autores diferentes abordam o mesmo assunto de forma diferente. Isso pode te enriquecer. Eu sempre considerava a teoria estudar depois de eu ler pelo menos em 2 fontes diferentes. Isso quando era possível, quando eu tinha material, né? Então é uma dica legal, né? Tente ver pontos de vista diferentes. Isso vai enriquecer. Você vai começar a entender de vários jeitos, né? Certo? É igual você ver, por exemplo, um cone, né? Se você olha de frente, você vê um triângulo. Se você olha de cima, você vê que ele tem a base retangular, né? Se você sempre olhar o cone de frente, você vai achar que ele é um triângulo. Mas se você dá uma olhada também por cima, você vê que, ou de baixo, você vê que tem uma parte redonda. Né? Você tem uma visão mais precisa do negócio. Então, se você sempre olha do mesmo jeito, você não vai entender todo, né? Dica 9. Como você não tem cursinho, faça seus próprios simulados. Simulados são importantes. Eles têm que ser feitos de forma honesta, né? Tente simular ao máximo uma prova. Pegar tipo 30 questões e você, né, tenta não pensar nelas, escolhe lá e vai montando. Tem muitos simulados online e tal. Mas faça muitos. Mas simule, tipo, vou tirar 4 horas, vou me isolar não sei aonde e vou fazer isso aqui. E não tenta se enganar, tenta fazer. Os primeiros simulados são ruins, você vai sempre estudar mal. A ideia é sempre melhorando as notas, né? Você mesmo corrige e tal, você pega o gabarito e vai olhando, né? Uma dica é para mim, já manhãs de domingo, são boas porque a maioria das pessoas estão dormindo. No meu caso, quando eu estava em casa, né, tinha que toda a minha mãe, menino vai no mercado, menino vai no açougue, menino vai no banco. Aí, porra, né? Mas é a vida, tinha que ajudar, né? Dá uma de babaca aí, falar, não mãe, eu estou estudando aqui, não vai ter jeito de ajudar a senhora. Porra, tá fazendo almoço para você, caramba, né? Então, porra, vai no açougue comprar uma carne, né? Tá doido, vai fazer ela aí andar no sol, na chuva? Vai lá, porra, tamanho do rapagão, né? Coçando o saco, né? Então, mas é a vida, né? Vai lá, ajuda os seus pais aí, mas então se você quiser fazer sem ser interrompido, fala com a galera, olha, eu vou fazer um simulado agora, não sei o que, domingo de manhã, então não me perturba, então, por favor. Bom, a dica número 10, não seja um babaca arrogante. O ITA é uma escola excelente, mas é uma escola, ela não te dá autorização, nem te dá o direito de ser um otário desagradável com as pessoas, né? E não te dá direito de se achar melhor que ninguém. Imagina que você é expulso do ITA, é isso. Grandes merda, né? Você vai continuar sendo um babaca, otário. Então, lembre-se, humildade sempre, tá? Não menospreze os outros, nem o trabalho dos outros, porque tem gente que faz isso, tá? Bom, enfim. Bom, não garanto que você vai passar com essas dicas, né? Mas eu espero que elas ajudem de algum jeito, porque elas me ajudaram. Lembre-se, não há um método perfeito que sirva para todos. Se tivesse, todo mundo passava, né? Tipo um cursinho. Cursinho, tipo, passou 100 pessoas de 500, mas um outro cursinho que provou 100 pessoas de 200, é melhor, né? Ou seja, o método é um pouco mais, o ensino é um pouco melhor. Então, nem sempre o número de aprovados quer dizer um cursinho melhor. Às vezes ele tem uma tarefa de gente e uma tarefa de gente selecionada. Mas como você não está no cursinho, pense no método que sirva para você. Tá? Bom, espero que esses pontos de vista
tenham sido úteis, que te permitam elaborar um plano de estudo que te leve a uma preparação mais adequada e eficiente. Lembre-se que se você não tem apoio, apoie-se nos seus sonhos. Então, bons estudos e boa prova para vocês. Valeu, qualquer coisa aí, né? Dá uma rezada e pede para Deus ajuda. Valeu, falou.